Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estou lendo aqui Êxodo 13:17. Olha que palavra tremenda, presta atenção. Êxodo 13:17, vou tomar a leitura. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com guerra, talvez se arrependa e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo mar vermelho, seguindo o deserto. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Irmãos, olha que tremendo, eu vou com calma para vocês poderem entender. Perceba um detalhe nessa passagem que se fala no momento que Deus tinha tirado o povo do Egito. A Bíblia fala que Faraó tinha deixado o povo partir, como Deus tinha dito, por meio de Moisés, que o povo sairia do Egito, que o povo seria liberto das mãos de Faraó. Aí resumindo, a Bíblia fala lá em Êxodo 13:17, quando o Faraó deixou o povo sair, Deus não guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Olha que tremendo, quando Deus tira o povo do Egito, Deus ia levar o povo para a terra de Canaã, para a terra prometida. Então percebe que Deus, após a saída do povo do Egito, Deus estava direcionando o povo para a terra de Canaã. Só que percebe que está escrito em Êxodo 13:17, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Então percebe que Deus, no momento está levando o povo para a terra prometida, Deus não levou pela terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Então percebe que tinha um caminho curto para Deus conduzir o povo. Só que por que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto? Sabe por quê? Porque Deus pensou assim: se eu levar eles pelo caminho mais curto, eles vão se deparar com guerra e talvez se arrependa e voltem para o Egito. Então percebe, Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus, porque lembrando bem, os filisteus é inimigo dos israelitas. Então se os israelitas introduzissem pela terra dos filisteus, ia ter guerra. Por quê? Porque o inimigo está entendendo: peraí, o povo israelita está invadindo meu território, está passando pela nossa estrada principal, ia ter conflito. Aí o que Deus fez? Eu não vou levar, senão vai ter guerra. Então, ou seja, eu vou mudar a rota para não ter conflito. Percebe? Deus não pegou o caminho mais curto. Olha o que a Bíblia fala: embora a terra dos filisteus fosse o caminho mais curto, Deus não levou. Percebe que Deus não pega atalho. Deus poderia pegar aquele atalho, só que percebe, se Deus pegasse atalho com aquele povo ali, o povo ia morrer, ia ter guerra, ia ter morte, filho. Então o que Deus fez? Deus mudou a rota. Por mais que eles estão com Deus, Deus protege eles. Nós sabemos que Deus protege, mas Deus está mostrando: eu não vou levar meu povo por aqui para evitar. Deus está evitando a contenda, Deus está evitando a guerra, percebe? Olha que negócio tremendo, irmão. Uma coisa que eu achei forte nessa passagem, olha o que Deus me fez entender. Percebe que Deus, ele não pegou o caminho mais curto. Então Deus está mostrando que ele não pega atalho. Por quê? Porque aquele caminho mais curto poderia haver guerra, e onde tem guerra tem morte. Então Deus está evitando, Deus está dando livramento para o povo. Porque tem caminhos que a gente pega que acaba prejudicando nós. A Bíblia diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então percebe, se fosse você, Deus ia querer pegar atalho, mas a gente mal sabia que ia ter guerra ali naquele atalho. Porque como diz a Bíblia, há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, até parece certo pegar atalho, mas Deus não pegou atalho, porque Deus sabe que no final poderia ter morte. Porque Deus conhece. Olha que negócio tremendo. Só que uma coisa que eu achei forte nessa passagem, presta atenção no que Deus falou: se eu levar eles pela terra dos filisteus, eles vão se deparar com guerra. Como eu disse, porque o povo israelita ia entrar pela estrada principal da Filistia, e ali ia ter guerra, porque o inimigo está entendendo: peraí, o povo de Deus está invadindo nosso território, ia ter conflito. E Deus vai lá e muda a rota. Só que olha o que Deus pensou: se eu levar eles pela terra dos filisteus, vai ter guerra e o povo vai voltar para o Egito. Então percebe, Deus pensou: se eu levar eles por aqui, eles vão querer mudar de ideia e vai voltar para o Egito. Então, ou seja, Deus tinha tirado o povo do Egito, e Deus não queria que o povo voltasse para o Egito. Eu vou repetir isso aqui: Deus tirou o povo do Egito, só que Deus falou assim: se eu levar eles pela terra dos filisteus, eles vão se deparar com guerra e vai voltar para o Egito. Ou seja, eu acabei de arrancar esse povo do Egito, eu não quero que eles voltem, nem que eu mude a rota para esse povo não voltar para o Egito, mas eles não vão voltar para o Egito, porque eu não aceito que eles voltem ao lugar que eu tirei. Eita glória! Não, irmão, vou repetir isso aqui. Presta atenção, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Presta atenção no que eu estou falando, está na Bíblia. Olha que tremendo. Percebe que Deus falou assim: se eu levar eles pela terra dos filisteus, eles vão se deparar com guerra. E pode ser que eles se arrependam e voltem para o Egito. Então percebe, e Deus pegou o caminho que levou ao Mar Vermelho. Então percebe que Deus mudou a rota. Para o povo não voltar para o Egito, Deus tem que mudar a rota. Por quê? Porque se Deus levasse o povo pela terra dos filisteus, ia ter guerra, irmão. Aí o que Deus falou? Eu não quero que o povo mude de ideia e volta para o Egito. Eu acabei de tirar esse povo do Egito, eu não quero que eles voltem para o lugar que eu arranquei.
Deus não quer que você volte, filho, para a vida que Ele te tirou. Deus não quer que você volte para a sua vida antiga. A Bíblia diz que as coisas com Deus é coisas novas. A palavra do Senhor afirma que coisas velhas já passaram. Eis que faz tudo novo. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas com Deus são coisas novas. Deus não aceita que a gente vive na vida antiga, filho. Pode perceber que Deus não estava aceitando ali. Deus falou, peraí, se eu levar eles por aqui, eles vão se deparar com guerra. E eles vão voltar para o Egito. E eu acabei de tirar esse povo do Egito. Eu não quero que ele retroceda do lugar que eu arranquei eles. Deus não quer que a gente retroceda. Jesus vai dizer, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Olha o que Jesus falou. Quem meteu a mão no arado e olhar para trás não é apto do reino de Deus. Deus não quer que a gente olhe para trás. Deus não quer que a gente retroceda. Você lembra daquela passagem que Jesus levaram um homem cego até Jesus? A Bíblia diz que Jesus tomou o cego pela mão, tirou fora da aldeia. E Jesus curou aquele homem fora da aldeia. E Jesus falou assim para ele, após curar ele, não volte para a aldeia. Percebe? Jesus levou aquele homem cego fora da aldeia. Fora da aldeia, Jesus curou ele. Depois que Jesus curou ele fora da aldeia, Jesus falou assim, não volte para a aldeia. Por quê? Porque Jesus não quer que ele volte do lugar que o Senhor arrancou ele. Você está entendendo, filho? Tem coisas que Deus não quer que a gente volte, filho. Deus não quer que a gente volte do lugar que Ele tirou a gente. Filho, se Deus te tirou do vício, não volta para o vício. Seja lá da área que Deus te tirou, irmão, não retroceda, não volta para trás. Deus não aceita, filho. Só que presta atenção nisso aqui, olha que tremendo. Você vai ver que Deus mudou a rota. Por quê? Para não perder o povo. Deus falou, peraí, se eu levar eles para a terra dos filisteus, se eu levar eles para a estrada dos filisteus, vai ter conflito, esse povo vai ver a guerra e vai voltar para o Egito. E lembrando bem, irmão, o povo não tinha enfrentado batalha ainda, o povo era escravo, o povo não estava pronto para enfrentar a batalha. Olha como Deus é tremendo, Deus mudou porque Deus viu também que o povo não estava pronto para enfrentar a batalha, irmão. O povo era escravo no Egito, o povo não sabia empunhar uma espada, o povo não sabia segurar um escudo, o povo não sabia, eles eram escravos, por isso que Deus mudou a rota, porque Deus viu que o povo não estava preparado. Tem coisas que Deus está mudando na tua vida, que Deus sabe que a gente não está preparado ainda, Deus está evitando. Pode perceber aqui em Êxodo 3,17, Deus evitou o povo de passar pela terra dos filisteus para não ter guerra. Mas você vai ver que lá na frente o povo vai enfrentar a batalha. Você vai ver que Arão e Ur estavam sustentando a mão de Moisés. E você vai ver que Josué e os outros homens estavam lutando com os amalequitas. Você vai ver que ali Deus permitiu já eles lutarem, porque eles estavam prontos. Aqui não, aqui Deus mudou a primeira vez, que o povo não estava preparado ainda. Então por isso Deus levou o povo para o deserto, para um caminho mais longo, para preparar o povo. Passou lá na frente o povo se deparar com o inimigo e enfrentar o inimigo. Deus sabe que você ainda não está pronto. Por isso tem coisas que Deus ainda, irmão, evita a gente passar. Você está então, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo. Deus mudou a rota para o povo não se deparar com guerra. Porque lembrando bem, também o povo não tinha ainda sido preparado para a batalha. O povo nunca pegou numa espada. O povo era apenas escravo. Só sabia fazer tijolo para Faraó. Só sabia colher palhas para Faraó no Egito. O povo não sabia. Oh glória. Olha como Deus é tremendo. Deus estava mudando aquela rota também para dar livramento para o povo. Já parou para pensar que tem coisa que Deus muda na vida da tua vida que é livramento? Às vezes você não entende porque aquela porta não deu certo para você. Às vezes você não entende porque você pegou aquele caminho e acabou pegando outro. É Deus dando livramento para você, filho. Olha que tremendo, Deus mudou a rota para dar livramento para o povo. Olha que forte isso, irmão. Olha que forte isso aqui, não, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui eu achei tremendo. Olha que tremendo, Deus mudou a rota. O povo não entrar na terra dos filisteus e não tem conflito. Por mais que fosse o caminho mais curto, Deus falou, não vou levar eles pelo caminho mais curto, porque se eu levar eles aqui vai ter guerra. E percebe, onde tem guerra tem morte, filho. Então percebe, Deus mudou toda a rota para não perder o povo. E também Deus está evitando a guerra, dando livramento para o povo. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, filho. Por isso Deus está evitando aquilo também. Você está entendendo? Deus não tem prazer, irmão. Deus mudou a rota. Olha que forte isso. Olha que tremendo. Aí você vai ver que a Bíblia fala assim, que depois que Deus muda a rota do povo, Deus leva eles a seguindo ao Mar Vermelho, né? A Bíblia fala que depois em seguida, Faraó vai vir seguir o povo, resumindo. Mas eu quero focar nesse texto. Olha que tremendo isso. Você vai ver que a palavra do Senhor afirma que a coluna da nuvem ia durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, para o povo caminhar de dia e de noite. Olha o que está escrito no versículo número 20 diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna da nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-lo. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Olha que tremendo, a Bíblia diz que o Senhor ia na frente deles, numa coluna da nuvem durante o dia, e na coluna de fogo durante a noite, a fim de iluminar, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Então percebe que Deus queria ver o povo caminhando de dia e de noite. Por isso que Deus estava iluminando o povo. Por isso que Deus tomava a frente do povo. Ou seja, a coluna ia na frente e o povo ia seguindo a coluna. Ou seja, o povo seguia Deus por onde eles iam.
Por onde Deus ia, o povo seguia. Olha que tremendo. A coluna ia, o povo seguia a coluna. Porque ali a coluna era Deus conduzindo o povo. Olha que forte isso, irmão. Olha que tremendo. Percebe que Deus iluminava o povo ali para eles caminharem de dia e de noite. Ou seja, Deus não queria que o povo parasse de caminhar. Deus não quer que você pare a caminhada. Deus quer que você continue avançando, continue caminhando. Deus não quer que você desista. Deus quer que você tenha perseverança na caminhada. Pode perceber, olha o que a Bíblia fala. Que o Senhor iluminava eles de dia e de noite, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Olha que tremendo. A Bíblia diz que a coluna ia durante o dia a coluna da nuvem, e durante a noite na coluna de fogo, a fim de iluminá-lo, para que caminhasse de dia e de noite. Então percebe que Deus não queria que o povo parasse de caminhar. Deus queria que o povo continuasse caminhando, trilhando o caminho. Porque lembrando bem, a caminhada com Deus é longa, filho. Percebe que Deus pegou um caminho mais longo. Então percebe que a jornada com Deus ainda é longa. Você está entendendo, filho? E Deus não quer que a gente para. Deus não quer que você para, filho. Deus quer que você tenha perseverança. Deus quer que você continue na caminhada. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.